Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e hoje eu vou trazer para vocês, então, as vivências, possíveis vivências, né, do período dos 7 aos 14 anos. Para quem está começando a ouvir agora, então é necessário que vá lá atrás, nos dois últimos vídeos que eu coloquei. No primeiro vídeo eu explico a minha motivação para trazer esse trabalho que eu acho muito maravilhoso para nos ajudar a ir identificando como foi construída as nossas crenças, os nossos valores, e que hoje, na fase adulta, isso vai reverberando e vai, consciente ou inconscientemente, isso vai refletindo nos nossos relacionamentos, né? Então é necessário ir lá para ouvir o primeiro, pelo menos, o 0 a 7, para depois o 7 aos 14, tá bom? É uma continuidade aqui de trabalho. Então, dos 7 aos 14 anos. O 7 é interessante porque é um setênio, né, de uma variação muito grande. Uma criança com 7 anos e todo um processo até os 14 anos, quando já é uma mocinha, um rapazinho, né? Uma mudança biológica muito grande acontece nessa fase. E o que nós vamos começar a observar? Que é uma fase intensa de relacionamento. Agora sim, porque se antes a criança estava ali nos relacionamentos, óbvio, mas no âmbito familiar, né? As relações eram com os pais, os mais próximos à família. Agora, essa criança vai, de fato, mesmo que ela foi para a escola lá atrás, no primeiro setênio, mas agora a interação ela fica mais acentuada, né? E ela é uma relação muito escolar, porque a criança ainda não viaja sozinha, né? E ela já vinha da família, ela continua tendo um ambiente familiar e amplia agora para esse ambiente escolar. Então, como é um setênio bastante escolar, nós vamos procurar olhar nas vivências escolares, né? Então, vamos olhar o quê? Vamos olhar como foi essa entrada na escola. Você gostava de ir à escola? Você não gostava, né? Tinha realmente prazer ou não? Tinha professores que você gostava ou não? Tinha dificuldade com um ou outro professor, né? Tinha a questão do grupo, né? Você fazia amizades facilmente? Ou você era mais tímido e esperava que alguém se aproximasse de você para te conquistar e começar a estabelecer uma nova amizade? Isso é importante porque a gente vai olhando o quanto isso pode estar hoje, talvez um tipo de temperamento, né, que não muda, que era o seu temperamento lá atrás e que hoje também ele está aqui, talvez até um pouco mais acentuado, né? Então, com relação a jogos, né, os jogos que acontecem na escola, que jogos você gostava mais? Que você gostava de participar, que você tinha facilidade, que você tinha habilidade para participar, né? Porque isso também é muito bom para vocês se conhecendo, né? Se é um tipo de jogos mais agressivos ou jogos menos agressivos, mais competitivos, menos competitivos. Você se lembra se você era uma criança competitiva ou se a competição te deixava um pouco mais recuado, né? Até hoje, você pode olhar se isso é um reflexo lá de trás ou se mudou. Não, eu era super aventureiro, eu topava qualquer parada e de repente, por alguma razão, que mais na frente talvez a gente possa descobrir, que ficou assim, né? Mais medroso, menos arriscado, tá? Outra coisa que é muito importante a gente olhar nesse setênio, né, pessoal? Como é um setênio de novos grupos,
os relacionamentos agora vão se ampliando nesse nível da escola, mas tem vários grupos, tem o grupo do esporte, tem o grupo da música, né? Você vai encontrando as afinidades, né? Você vai se descobrindo quais são as pessoas que você tem mais afinidade. E uma coisa que é muito, muito importante e, ao mesmo tempo, é muito arriscado, porque é uma necessidade de pertencimento, né? Isso acompanha nós o tempo todo, né? Na família, né? Mas agora tem a questão do grupo. E muitas vezes o grupo exige um determinado comportamento, uma determinada atitude para que você possa pertencer a ele. E aí que as coisas começam a ficar um pouco mais perigosas, né? Quando o grupo começa a exigir do adolescente, do pré-adolescente ainda, né? Um comportamento que na família não é aceitável. Então, se está vindo ali com muita fragilidade nessas crenças, nesses valores familiares, já começa um bom teste nesse setênio. Porque se o grupo exige, né? Se o grupo exige que eu fume, que eu tome bebida alcoólica para participar, na família isso não é possível, isso é terminantemente proibido. Como é que funciona isso? Como é que funcionou na sua época, que você se lembra, né? Se você estava ali nesse conflito do que a família, porque a criança ela nem questiona muito, eu vou contra a minha família, porque a necessidade de pertencer ao grupo ela é muito forte, muito forte. Por isso a necessidade dessa participação da família. A sua família estava ali presente. Você se lembra como que era essa questão que você viveu? Você viveu uma discriminação por não participar desse grupo, né? De não aderir àquela regra do grupo. É um setênio que há muitas normas, tanto as normas da família, as regras da família e as regras da escola. Então, veja como é uma fase da vida muito estruturante, muito forte, porque além da família entrar com seus valores mais presentes, mais fortemente, valores religiosos, valores morais, éticos, a escola também com seus valores e suas regras, e os grupos, né? Exigindo muitas vezes regras completamente diferentes, tanto da família quanto da escola. E a criança ali, com todos os hormônios, porque é um setênio de muita mudança hormonal, onde a menina começa tem a primeira menstruação, né? O garoto a primeira ejaculação. Então, todos esses hormônios da sexualidade vem com tudo, né? E o grupo exigindo uma coisa, a neurociência vai dizer que nesse momento há também muitas modificações no nível do cérebro. Que sinapses, né? Sinapses são os encontros dos neurônios, né? Não precisa nem entrar tanto em detalhe. Mas que esses encontros dessas células neuronais, elas também sofrem muitas alterações. E segundo, né, alguns dizem que essas novas sinapses, elas até passam por alguns troncos, vamos chamar assim, do cérebro, que estimulam o risco, né, que é próprio desse momento. Então, veja, a gente está contando com as mudanças neuronais, com as mudanças hormonais, por conta disso tem uma mudança física muito grande. Então, muitas meninas começam a se dar bem ou não com a questão do crescimento das mamas, né? Pode haver um complexo por desenvolverem muito ou não desenvolver muito, né?
tem a mudança do rosto, né? A face muda, é muito interessante observar. Eu observei isso nos meus filhos. Essa questão assim do maxilar é bonitinho, né? Quando está com 7 anos, ela tem uma arredondada assim, diferente, infantil. E depois toma uma outra feição. O nariz tende a ficar mais proporcional, né? Muda, a criança muda. E essa mudança pode trazer uma série de emoções ou sentimentos que ele não dá conta de lidar com aquilo. Pode começar a se sentir feio, né, diante de outros amigos, porque cada um vai ter, às vezes os membros superiores ficam muito maiores, né, no rapaz, do que os membros inferiores, então dá uma certa desproporcionalidade. O que isso provocou em você, né? Então, além dessas questões, uma coisa muito interessante também que acontece por volta dos 9 anos, que é um momento muito crucial, porque a criança não se sente mais criança com 7 anos e nem é uma adolescente com 14. Então a criança não se encaixa, ela não se vê em lugar nenhum. Se ela vai brincar com criança, ela não é criança. Se ela vai conversar com adolescente, o adolescente também não quer, porque ele já está falando, né? Quem está aí com seus 13, 14 anos, já está com outros interesses, né? Outros assuntos que não quer nem que aquele ali participe. Então, tem um recolhimento próprio, característico dessa fase, tá? Que é esse recolhimento, essa solidão, esse se fechar. Então, procure ver se na sua história biográfica você vivenciou isso, se você se lembra dessa fase, ou se você tem filhos que estejam vivendo esse momento, fique mais atento, tá? Saiba que isso faz parte do próprio desenvolvimento psicobiológico da criança, né? Então, você vai ver essa questão dos jogos. Quais eram os jogos na escola, né? Os jogos que você gostava mais, que você tinha facilidade para jogar, né? As competições. Você era uma pessoa competitiva? Ainda se percebe competitivo? Ou a competição te aniquila, né? Entrar num processo competitivo? Como é que era? E aí a gente vai ver até como é que está hoje a questão de lidar com essa competição, tá bom? A relação em casa, né? Você já tinha obrigações, o tal do ônus e bônus, né? Tem uma casa, tem o seu quarto, tem as suas coisas, mas tem uma contrapartida aí, tem que arrumar o quarto, tem que lavar o banheiro, enfim. Quais eram as obrigações em casa? Se existia, tirar a mesa, colocar a mesa, né? Existia, inclusive, isso, uns rituais, né? A família se reunia para comer. Como que eram as refeições na sua casa? Tinha uma oração, enfim, tinha uma reverência, tinha um ritual nas refeições ou não? Você gostava disso ou não? Tá? As férias, né? As férias, como você passava as suas férias, se você viajava, se você não viajava, se era na casa da vovó, como é que era esse período de férias, tá? É muito legal também a gente observar isso, as autoridades, né? A relação de autoridade, porque antes tinha um pai e mãe, né? Agora você vai para a escola, você tem agora um encontro com o professor. Como é que era isso para você, essa relação com essa autoridade que é o professor? Tinha aquele professor que era mais difícil de você lidar com ele, aquele professor que você sentia que não acolhia as suas ideias, que não incentivava, que não apoiava as suas iniciativas. Ou aquele professor que aniquila, porque o professor tem um papel extremamente importante na nossa história, na nossa biografia, né? Há professores que, uau, ele enxerga a semente ali, o talento musical ou do esporte, e vai, e apoia, e ajuda essa criança. E
tem aquele professor que pode aniquilar. Não, você não dá para isso, você não é capaz de aprender isso. Matemática você não vai entender nunca, é burro. Né? Então, é importante observar na sua biografia se você tem alguma história de professor que discriminou, que teve alguma atitude que você pode hoje talvez nem ter consciência ainda de como aquela fala, aquele gesto pode estar até hoje reverberando na sua vida, do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo. Muitas vezes ela não está nos pais, na fala de pais, ela pode estar na fala de professor. E a gente precisa identificar essas crenças e onde elas se encontram para que a gente possa mudar esse olhar dessa crença, tá? Então, isso é bem, bem legal de vasculhar, de pesquisar aí na sua vida. Você gostava de ler? Como que era a leitura? Era por obrigação ler aqueles livros? Ou você tinha prazer na leitura, no conhecimento do que é novo? Tá? Muito bem. É um período de muitas normas, como eu disse. Regras e normas, elas surgem nessa fase da vida para dar com pau. Tanto em casa quanto na escola. Veja, as regras da casa que ainda você está começando, né? Porque é um período novo. Estava lá vindo criancinha, agora vai lá para a escola, tem várias regras, a hora de estudar, a hora de ver uma TV, a hora de brincar, o que pode, o que não pode. E chega na escola, tem as regras da escola, como se comportar, o que pode, o que não pode. Vai para os amigos, vai para os grupos de amigos, aí cada tribo tem as suas regras, tem as suas normas, e a criança precisando e desejando e querendo pertencer a tudo. Ela necessita de pertencer à família, ela necessita pertencer à escola e ela necessita pertencer aos grupos. Como é sofrido, como é difícil essa fase da vida. Hoje, né, depois de você adulto, que você passa por isso aí, você hoje pode olhar para os seus filhos ou olhar para a sua própria história e dizer, uau, gente, é um momento muito difícil. Aquele momento de descobrir o outro, né? De começar a sentir uma certa atração sexual, seja por uma menina, um menino, ou menino com menino, enfim, né? E quando é uma atração, se perceber sentindo atração pelo próprio sexo, né? Lidar com isso é muito, muito sofrido para essa idade até os 14 anos. E quantos já nessa fase aí que os hormônios chegam, que já começa a perceber, mas não tem nem coragem de olhar para isso. Né? Como é que é essa possibilidade na família ou na própria escola? No grupo, né? Demonstrar para determinados grupos que você está se sentindo atraído pelo mesmo sexo. Por sexo oposto já é difícil, tem a vergonha, né, de se aproximar, de se falar. E então, com relação ao homossexualismo, fica mais difícil ainda. Então, é uma fase que requer muito cuidado, muita atenção, não é? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa bem importante para chamar a atenção de vocês. A liberdade, né, de convidar amigos para ir em casa brincar. Você tinha esse espaço para receber seus amigos ou você tinha que se deslocar até a casa dos seus amigos? Na sua casa não era permitido trazer outros amiguinhos, né? Então, veja, é um setênio, como eu estou dizendo aqui, é um setênio que você está, escola e aquele grupinho de amigos, inclusive, às vezes, da própria escola, né? O universo ainda está mais restrito, já bem maior do que na família, né? Mas ainda um pouco mais restrito, está experimentando. Então, observe quando vocês forem olhar para a sua história. Então, observe isso com relação aos jogos e o que você percebe hoje.
né, da competitividade. Se você se percebe hoje uma pessoa competitiva ou com muita dificuldade de lidar com a competição, né, falas de professores que foram de grande incentivo ou não, né, regras familiares, valores familiares que foram trazidos, né, e como foi lidar com aquelas novas regras da família, como foi difícil ou não falar não para o grupo, se você conseguiu falar não para algumas imposições do grupo e você ou pertence e participa ou cai fora. Como que foi? Tá? Isso é muito bacana, a sua relação com a música, a sua relação com o esporte, com os livros. Então, é um setênio de realmente botar o pé nos relacionamentos com o outro, quando esse outro não é a família. Tá? Os sentimentos, como eu disse, foi fácil chegar para aquela menina, para aquele menino que eu estava apaixonadinho e revelar meus sentimentos, falar dos meus sentimentos em casa, porque agora já está acontecendo o sentimento. Começa um sentimento também de gostar e não gostar. Assim, não gostei. Ah, eu olhei para fulano e não gostei. É um momento de muita antipatia e simpatia, mas que não tem justificativa por que eu não gosto ou por que eu gosto, sabe? Essa coisa, eu gostei. A gente é assim até hoje, na fase adulta, né? Você olha para uma pessoa e fala, achei tão simpático, então, achei tão antipático, não falou nada, não é? Então, esse movimento de antipatia, simpatia, ele fica muito forte, ele começa aqui nessa fase da vida, tá? Então, em síntese, é esse movimento que também, como eu falei, dos 9 anos, ficar atento nessa observação do que você passou e daquilo que a sua criança agora, seu filho, pode estar vivenciando. Os 12 anos também é um momento bastante interessante, bastante importante. Muitas pessoas têm aí nessa fase dos 12 anos uma, como se fosse um flash da profissão que quer ser, do que quer ser. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Isso é muito, muito propício a acontecer aos 12 anos, nessa faixa dos 12 anos. Tem toda uma explicação também astrológica, né, do porquê esse movimento, que é muito bonito também, no esotérico, tá? Então, é basicamente isso que eu quero convidar vocês para vocês olhar. Então, o momento de entrar no sentimento agora, e é o que nós estamos querendo investigar, não é, gente? Por que é que os meus relacionamentos afetivos, ou seja lá com quem for, são tão difíceis? Mas a gente precisa olhar lá para trás. Não dá para a gente agora já começar a entender se a gente não vier. Lembra da nossa mochilinha, né? Que a gente foi colocando, colocando. Então, olha quantas coisas foram para a mochilinha nesse setembro. Quantas coisas ficaram lá gravadas no nosso inconsciente, né? E que agora, às vezes eu falando aqui, e quando você for fazer a sua retrospectiva, você já às vezes não está tão inconsciente, né? A gente diz que está mais no subconsciente. Que com uma cutucada aquilo vem e fala, nossa, lembrei, lembrei. Isso é legal, né? Quanto mais a gente conseguir trazer a consciência, mais fácil vai ficando o nosso trabalho de nos perceber, identificar nos nossos relacionamentos, né? Hoje atuais, na maturidade, na fase adulta, o que é que pode estar puxando o nosso pé lá atrás com relação a crenças ou valores que ficaram aí de forma inconsciente, mas atuando muito forte. Tá bom, pessoal? Olha, espero que esteja colaborando com vocês, que é óbvio, né, que isso é tudo muito mais amplo, né? Se a gente estivesse num curso, eu teria uma explicação de tudo que eu estou dizendo para vocês, do porquê os 9 anos, porquê os 12 anos, né? Porque nada é assim jogado, tá?
Mas a minha ideia aqui, eu acredito que já possa contribuir muito com vocês dessa investigação dessas crenças, né? E como eu disse a vocês, lá, né, eu vou trazendo uma série de outros recursos, né? Da psicologia, da própria filosofia, sei lá, de qualquer lugar, para que você possa se olhando, se compreendendo. E não, isso não elimina, óbvio, um tratamento, uma busca da psicoterapia ou outro processo qualquer que possa te ajudar a deixar a vida mais leve e a soltar um pouco esses nós que hoje impedem você de ter uma vida mais prazerosa, tá bom? Compartilhe com quem você acredita que possa ajudar, não é nem por mim, pelo colega, pelo amigo, pelo parente, olha, acho que pode te ajudar muito. E curta também, porque assim já começa a entrar aqui no YouTube de ser procurado, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.